O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O texto reservado para nós hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aqui Lucas está se referindo ao momento quando a igreja apostólica ou igreja primitiva, os primeiros crentes, deixados por Jesus aqui nesse mundo, assim que Cristo voltou aos céus, eles estavam buscando a Deus em oração, quando o texto diz, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isso aqui não é uma alegoria, não é uma figura de linguagem, isso é literal, é real. A igreja estava orando, clamando a Deus, e o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma tão impactante, tão extraordinária, que a própria natureza reagiu, a terra tremeu. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e aí diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A questão é que, veja, pouco antes desse fato acontecer, os apóstolos, no dia anterior, eles estavam pregando quando foram presos pelos líderes religiosos de Israel. E aí eles foram tremendamente ameaçados. Foi dito aos apóstolos, especialmente a Pedro e João, que eles não deviam nunca mais pregar a respeito de Jesus, senão eles seriam perseguidos, seriam mortos. Mas eles disseram para os seus inimigos, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos, que ouvimos. Em outras palavras, a gente vai continuar pregando. Mas mesmo assim eles liberaram os apóstolos, porque os líderes religiosos estavam com receio, porque as pessoas estavam cada vez mais impressionadas com a sabedoria, com a sinceridade, com a bondade dos servos de Cristo. E então os inimigos da igreja pensaram assim, nós não podemos mantê-los presos ou mesmo matá-los, pelo menos por enquanto. Não seria prudente, soltaram os apóstolos. E aí sabe o que Pedro e João fizeram? Eles correram e foram ao encontro da igreja. E aí disseram para os irmãos tudo o que havia acontecido e eles decidiram orar a Deus. E é exatamente quando estão orando, pedindo a Deus que os capacite, que os fortaleça, para que eles não desistissem, apesar das adversidades pelas quais estavam passando. Foi nessa hora que o Espírito Santo desceu sobre eles de uma forma tão extraordinária, que tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí diz o texto, com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A todos que buscam a Deus com sinceridade de propósito, é concedido o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem capacita o crente fiel a testemunhar com alegria e com convicção. Oh, sim! Não foi fácil para esses homens e mulheres de Deus que iniciaram a igreja cristã. Porém, eles perseveraram e Deus os capacitou. Acredite nisso, meu amigo, minha amiga. A grande evidência da presença do Espírito Santo em nós é quando com ousadia, com alegria e com convicção, de alguma maneira nós compartilhamos a palavra de Deus, tanto pelo nosso exemplo, quanto por nossas palavras. Que Deus lhe abençoe. Acredite, como disse Jesus, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo está disponível para você e para mim, para que nós compreendamos a palavra de Deus, saibamos apresentá-la e tenhamos coragem de fazer isso em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer oportunidade. Deus lhe abençoe. Vamos orar. Senhor, capacita-nos como capacitaste os teus filhos no passado, para que tua igreja se levante e pregue tua palavra, Senhor, com sabedoria e com convicção. Usa-me, Senhor, e todos que estão orando comigo agora nesse propósito sublime. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.